Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Bem, vamos falar sobre o mini handebol. Então nós já vimos todas as características, os aspectos técnicos, enfim, que compõem o handebol. Relembrando, de uma maneira bem resumida, a quadra é 40 por 20, nós temos a linha de área de gol de 6 metros, a marcação dentro da área tem a marcação do goleiro, que é 4 metros da baliza, a baliza tem 3 por 2, 3 metros de comprimento por 2 de altura, temos a marcação da linha dos 7 metros, né? Naturalmente é 1 metro a 1 metro 1 metro à frente da linha de área de gol, que seria o equivalente ao pênalti no futebol. Temos a linha tracejada de 9 metros, a linha de tiro livre e a linha aqui, a linha de meia quadra. São 14 jogadores no handebol, sendo que 7 na quadra, dos 7, 1 é o goleiro, 6 são jogadores de linha. Temos os árbitros, 2 árbitros por jogo, mais o cronometrista, né, os mesários, o cronometrista e o que vai fazer a súmula, o secretário, e todas as regras que regem o jogo, levando em conta que naturalmente é praticado com as mãos, as condições das progressões e tudo mais. Tá ok? Porém, analisou-se que o handebol propriamente era muito cansativo, desgastante para as crianças. Então, o pensamento foi assim: como fazer o handebol acontecer para as crianças menores? Como despertar o interesse do handebol para as crianças menores, mas em condições em que elas possam fazer sem se sentir muito desgastadas, sem que seja extenuante demais e sem que acabem desistindo da modalidade por se esforçar demais. Foi aí que foi pensado então no mini handebol. Tá? Então o mini handebol surge como uma modalidade em que é uma diminuição das condições do handebol, mas é o handebol propriamente, né? Diferente, por exemplo, de uma queimada, que existem elementos pré-desportivos do handebol. No caso do mini handebol, não, ele é o handebol, mas feito de uma forma que fique mais atrativa, e claro, os treinamentos podem ser feitos de forma mais lúdica, mas é o próprio jogo do handebol. Então vamos lá. O handebol, vou só pegar um recursinho aqui. O handebol o mini handebol, no caso, é uma adaptação do handebol. Então ele é uma adaptação do handebol, com o objetivo de adequar a prática de atividades motoras a crianças entre 6 e 10 anos. Quando nós formos falar sobre os processos pedagógicos do ensino do handebol, vocês irão descobrir que o handebol, na verdade, o handebol propriamente, a partir dos 9 e 10 anos é que ele deve ser já colocado assim como o jogo mais completo. Mas principalmente a partir dos 11 anos aí coloca-se o handebol jogado na quadra oficial ou próxima disso, com todas as condições do handebol. Então até 10 anos é interessante que se trabalhe o mini handebol. A prática do mini handebol deve atender às seguintes exigências, então muito importante. Não é uma simples diminuição do handebol, ele tem que ter adaptações significativas para as crianças. Vamos lá, visa desenvolvimento global de todas as crianças, então é muito importante, de todas as crianças, então, todas as que participarem têm que ser contempladas com esse desenvolvimento global, ou seja, não só das capacidades físicas próprias do handebol ou da morfologia própria do handebol, não. A criança tem que ser tem que tem que se procurar desenvolver ela de uma forma em que tudo que possa, desde as valências físicas, desde as partes do corpo utilizadas, tudo isso possa ser
utilizado e desenvolvido na criança na prática do mini handebol. E todas, eu fiz questão de marcar todas, porque a ideia é essa, gente. Principalmente em relação à escola, a ideia é que todas as crianças possam aproveitar os benefícios da prática do handebol, nesse caso específico aqui do mini handebol. Que ninguém seja deixado de lado, que não haja exclusão, mas que principalmente haja a interferência do professor criando uma metodologia em que possa incluir todas as crianças, respeitando logicamente a individualidade de cada uma, e as necessidades de cada uma, mas que todas possam ser beneficiadas com a prática do mini handebol. Ser lúdico. Então, gente, não é que você vai fazer só brincadeiras, né? A pessoa tem essa relação direta, ludicidade com brincadeira. Mas você vai transformar aquele jogo que vocês sabem como ele é na prática, de uma forma assim, menos intensa, me foge a palavra, mas sem aquela agressividade que existe no handebol. Lembrando que não confundam agressividade com violência, tá? Todo aquele vigor, não, que ele possa ser transformado e traduzido de uma forma bem mais simples e mais atrativa para as crianças. Mais uma vez, entra a metodologia que o professor vai colocar nos seus planejamentos para que possa incentivar as crianças. Para quê? Para que se torne também prazeroso. Ele seja lúdico e que ele também seja prazeroso, para que eles gostem de fazer e queiram fazer de novo outras vezes. Que facilite a aprendizagem dos domínios, né? Então aqui a gente tem os domínios. Psicomotor, cognitivo e afetivo social, ou seja, que promova esse desenvolvimento global, que é isso que se trata, dessas três condições que são inerentes no aprendizado, neste caso do handebol. O cognitivo, ou seja, observar e entender os movimentos e as técnicas, como pode utilizar os fundamentos, entender mentalmente para que possa passar para o motor, para que os braços e as mãos realizem os movimentos e que atue de forma socioafetiva, ou seja, jogando com outros, porque o handebol é naturalmente um esporte coletivo e ele tem essa capacidade colaborativa, né? Colaborativa. Um jogador de handebol não joga sozinho, né? Ele precisa dos seus companheiros, estimulando dessa forma então o trabalho em grupo. Lembrando aqui nessa ideia de facilitar o aprendizado, o aprendizado global, é que o professor que vocês lembrem, quando vocês estiverem atuando, daquelas três condiçõezinhas, que é explicar o movimento, enfim, a técnica, explicar o movimento, demonstrar e corrigir. Então o trabalho não pode ter pressa, porque cada criança vai ter o seu tempo de passar do cognitivo para o motor. Ou seja, você vai explicar, você vai demonstrar e você vai corrigir, respeitando o tempo de cada criança. A quadra. Então, condições técnicas da jogo. Então, lembrando lá, né, já falamos no início dos slides. Porém, a quadra agora vai ter 15 a 30 metros de comprimento. E pode ter de 12 a 18 de largura. Tá? Vai ser dividido ao meio, para que para que a quadra tenha a metragem proporcional. Tá certo? Para que os dois times tenham a mesma quantidade de território. Tá certo? Então, geralmente, nas competições de mini handebol, pega-se a quadra de handebol normal, já regularmente normal, de 40 por 20 e divide-se ela em 3 partes, por exemplo, né? Divide-se elas, lembrando que pode ser menos, né? Você tem aqui um comprimento mínimo de 15 e uma largura mínima de 12. Então você divide a quadra regulamentar de handebol de 40 por 20 em 2 ou 3 quadrinhas, ou até 4, dependendo do espaço que você tem, para que você possa ter
a metragem adequada para o mini handebol. Por quê? Porque para que as crianças possam, como o handebol é um jogo constante de sobe para atacar, desce para defender, então você tem um gasto energético muito grande nessa função, para que elas não cansem muito rápido, né? E não enjoem e deixe de ser prazeroso, tá certo? Principalmente, deixe de ser prazeroso. Então é um campo menor mesmo, é uma quadra menor, tá certo? Lógico, como eu já disse, ela vai ser dividida ao meio. E ela tem que possuir 2 áreas de gol com 5 metros, 2 áreas de tiro livre com 7 metros, ou seja, a área de gol, que antes era de 6, passa a ser de 5 no mini handebol. As áreas de tiro livre, ou seja, nós estamos falando aqui das linhas tracejadas, que antes era de 9, passa a ser de 7, tá certo? Medindo a partir do centro da baliza, ou seja, do gol. O tiro de 7 metros vai ficar em 6 metros. Então antes era de 7 em 7 metros, agora vai ficar em 6. Por quê? Porque agora a área de gol tem 5 metros apenas. Então a marcação é baliza, área de gol 5 metros, o pênalti agora 6 metros e a linha tracejada com 7 metros. A linha limitação do goleiro, que antes era de 4 metros, agora passa a ser de 3. E as zonas de substituições marcada com o tamanho da quadra, ela acaba sendo proporcional. Vocês viram que existe uma linha delimitadora, não é, para a substituição. Lembrando, a substituição no handebol ela é... Lembrando não, vamos ver ainda no próximo movimento, mas as substituições no handebol, ela não tem um limite, porém ela tem que ser feita justamente nas áreas demarcadas como zona de substituição. A baliza. A baliza agora é de 2,40, a baliza o gol, então, ela é de 2,40 por 1,60 de altura. Então, antes era de 3 por 2, agora ela é de 2,40 por 1,60. A bola. A bola, na verdade, não vamos falar necessariamente das gramações e tal, vamos falar que ela tem que ser a H1. Então, lembrando que nós temos 3 tipos de bola. A H1, que é justamente para as crianças, não é? Mas já pensando em crianças ali de um pouquinho mais velha, 11 anos e tal. A H2, que é o feminino adulto, e o masculino até 18 anos. E a H3, que é o masculino adulto. Porém, no mini handebol pode-se usar a bola H1, que é própria para criança, ou aquelas bolas de borracha que vocês bem conhecem, que, né, geralmente as escolas costumam ter, porque são bolas poliesportivas, não é? Elas servem a várias modalidades. Perdão. O tempo de jogo: 2 períodos de 15 minutos com intervalo de 5. Aí houve uma redução direta do tempo de jogo, porque o tempo de jogo no handebol normal é de 30 minutos com intervalo de 10. Agora nós temos um tempo de 15 minutos com intervalo de 5. Uma equipe é composta por 10 jogadores, como a gente já falou. No handebol tradicional são 14. Numa equipe do mini handebol são 10 jogadores. Deixa eu marcar o tempo aqui. Tá? Marcar o tempinho aqui. Então, 15 minutos de jogo por 5 de intervalo. Então, a equipe é composta por 10 jogadores, sendo que 10 jogadores, sendo que entram em quadra 5. Dos 5 que entram em quadra, que são os titulares no início do jogo, 1 é o goleiro, ou obrigatoriamente é o goleiro, e 4 são jogadores de linha. Tá? Nós temos então 5 contra 5. Porém, é um goleiro e 4 jogadores de linha. É permitido equipes mistas. Então você pode fazer uma equipe heterogênea, né? Ajuda nessa condição socioafetiva, não é? Entender que as meninas também podem jogar handebol junto com os meninos. Pode. Tá? É fundamental que todos os jogadores inscritos participem da partida. Isto aqui é extremamente importante. Como a ideia é ser lúdico, participativo, seja educativo, participativo, não é?
Então, dos 10 jogadores que foram escolhidos para jogar naquele time, a ideia é que seja 2 jogadores para cada posição. Você faça que todos os jogadores participem do jogo. A forma como você vai trocar os jogadores aí depende da estratégia traçada, mas é importante que todos joguem, para que todos participem, para que todos sejam incluídos nesse processo, para que você não deixe os 5 só que são os melhores que vai acontecer jogarem o tempo todo e os outros 5 sempre no banco. Porque os 5 do banco vão se frustrar porque foram chamados e não jogaram, e os 5 que estão na linha podem se cansar. Mesmo com tempo reduzido e quadra reduzida, eles irão se cansar. Ao contrário, aqui, né, o jogador no handebol normal pode ficar com a bola 3 segundos. No mini handebol pode ficar com 5 segundos. Que a criança, às vezes, para tomar a decisão, pode levar é considerado que ela leva um pouco mais de tempo para tomar uma decisão quando a bola está com a mão. Ela vai progredir, então ela vai fazer o drible, vai bater a bola, ela vai passar, ela vai arremessar. Então essa tomada de decisão para o mini handebol é colocada como 5 segundos. As sanções, as faltas, são as mesmas do handebol. O que diferencia do handebol normal, né? O que diferencia é o trato com as crianças. Não adianta o árbitro, ou de repente vocês podem se tornar árbitros, não adianta o árbitro chamar a atenção ou dar a falta sem explicar para a criança. Sem explicar. Lembre-se, ele tem que ser educativo. Educativo significa dizer, você está ensinando a ele como é ou qual foi a falha, por que está recebendo uma sanção, porque quem sabe justamente essa criança daqui a alguns anos vai se tornar um jogador de handebol, mas já conhece um pouquinho das regras, né? Já conhece que não pode segurar a bola, bater, segurar de novo e progredir de novo, né? Um exemplo de sanção. Então, são as mesmas do handebol. Então há necessidade de que você, enquanto na aula de educação física, ou enquanto árbitro, enquanto estiver arbitrando um jogo na aula de educação física, abaixe no nível da criança, olha no olho dela e explique por que ela está recebendo uma falta, ou por que ela receberia uma punição naquele momento. Ela pode não entender se simplesmente você dizer que é apitar e dizer que a falta é bola do outro time, porque ela vai acabar cometendo o mesmo erro outra vez, porque não foi explicado a ela. Então o que diferencia é justamente usar com cautela, tá? Você explica uma vez, explica 2, se for um jogo, depois deixa transcorrer e pune, a criança vai aprendendo dessa forma. Agora, uma condição interessante é que o gol no mini handebol, ele é como o gol no handebol de areia. Ele não vale o gol propriamente, ele vai valer um ponto. Então, cada gol valerá um ponto. Porém, o resultado final... Só marcar aqui. Eita! O resultado final será o quê? Calculado de forma diferente. Porque é somado os pontos. Então, o primeiro período, que são os primeiros 15 minutos, a equipe A... Deixa eu pegar o meu marcadorzinho que sumiu aqui. A equipe A fez 10 gols. E a equipe B fez 6 gols. Isso no primeiro período, nos primeiros 15 minutos. Então, a equipe A ganhou o primeiro período. Então, ela recebe um ponto. Ok? No segundo período, nos 15 minutos finais, a equipe A também fez mais gols que a equipe B. Ela fez 8 e a equipe B fez 6. O resultado do segundo período é mais um ponto para a equipe A. Tá? É mais um ponto na equipe A. Ah, mas e se tiver empatado? Aí nós vamos ver um pouquinho das regras do empate, porque existe uns tempo extra e tudo mais. Então, revendo. A equipe A fez 10 gols contra 8 da equipe B no primeiro período, tá certo? Ok? Então, ela tem 1 ponto a 0 no primeiro período. No segundo período, ela fez também mais gols, ela fez 8 a 6. O resultado é mais 1, tá? O total de gols ficou 18 a 12, certo?
18-12. A equipe B fez 6 no primeiro, fez 6 no segundo. A equipe A fez 10 no primeiro, fez 8 no segundo. Porém, o resultado do jogo é 2-0 para a equipe A. Porque a equipe A, no primeiro período, ela fez 1 ponto porque marcou mais gols. No segundo período, ela fez mais 1 ponto porque também marcou mais gols do que a equipe B. Ah, mas e se empatasse, se a equipe B ganhasse o segundo período? Aí teríamos um tempo extra de jogo, para que aí conforme o regulamento do evento pode se aumentar ou não, mas nós teríamos ali pelo menos mais uns 5 minutinhos de jogo para que se possa definir isso. Mas, nesse caso específico, a equipe A ganhou no primeiro período e no segundo período. Ou seja, ela recebeu 2 pontos. E isso, gente, acaba ficando interessante, porque como a ideia das crianças é que seja lúdico e que seja participativo, então se ela pega um resultado muito elástico, aqui o resultado até não foi tanto, 18-12, até mesmo no handebol normal, seria um resultado não tão difícil de aceitar. Mas se pega um resultado extremamente elástico, aí depende das condições de treinamento, no ambiente, no tipo de treinamento, a criança acaba se desestimulando, principalmente quando vai para eventos, campeonatos como o GEM, por exemplo, o GECA, e outros eventos estudantis, e a criança vê aquele resultado muito elástico, ela se desestimula, né? Existem algumas modalidades que não adaptaram esse tipo de situação, então você vê placares muito elásticos. Daí quando a criança vê o resultado, ela, nossa, aí também tem a cobrança, pode ter, né, a cobrança dos pais, putz, mas o time de vocês perdeu vamos ver aqui, 18-2, nossa, não, o resultado foi 2-0, pronto, 2-0 é aceitável, não, jogamos, perdemos só de 2-0, então isso na cabecinha da criança pode ser melhor aceitado e ajuda a manter e a preservar essa criança, neste caso, praticando o handebol, ok?